Oi pessoal, hoje nós estamos com o Padre Mauro, que vai nos contar uma importante história do nosso patrimônio cultural em Belo Horizonte. Padre, muito obrigada por nos receber nesse local mais que abençoado, né? Com tantas histórias. Mas antes eu queria que você se apresentasse. Quem é o Padre Mauro? Padre Mauro, eu sou nascido aqui em Belo Horizonte, meus pais também são nascidos aqui, meu pai e minha mãe, né? E meus avós vieram do interior, todos eles, né? E parte da minha família, eles são negros e outra metade são pessoas brancas. Passei a minha vida toda aqui, nasci aqui em Belo Horizonte, passei a minha vida aqui e não me identificava com essa cidade até sair em busca exatamente das histórias negras que tanto me interessam, que é a população com a qual eu me identifico. E o Muquifo foi um pouco o resultado disso, essa capela onde nós estamos, Igreja das Santas Pretas, um oratório da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu sou responsável por esse espaço e também sou curador do Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. Minha área de interesse de pesquisa é justamente patrimônio cultural, né? E essa aqui é a minha formação. Que bom, é uma missão, né? A sua jornada aí é uma missão de resgate, né? A palavra é exatamente essa, de resgate de histórias que não me foram contadas para mim, né? Eu não fui formado para ouvir as histórias dessa população negra, eu não estudei isso na escola, né? Não li nada sobre isso até aos meus 33 anos que eu me mudei para cá, para o aglomerado Santa Lúcia, onde nós estamos agora. Aí eu, de fato, fui descobrir parte dessa história que não tinha sido contada, que não é contada nos livros, né, de história. Que legal, e que faz parte da nossa história, né? Que é importantíssimo ser contada, né? Padre, como que surge como foi esse seu encontro, né, com o Largo do Rosário? Com o Largo do Rosário foi exatamente tentar entender essa população aqui do aglomerado Santa Lúcia, que é uma favela, né, um dos aglomerados, uma das favelas, né, de Belo Horizonte. Com a minha própria identidade, né, eu me identificar enquanto homem negro quando eu chego aqui, né, e me perguntar sobre de onde essas pessoas vieram. E aí elas falaram, não, muitas vieram do interior, mas muitas aqui desse movimento de expulsão dessa população negra da cidade, né, planejada para habitar nas favelas. Então, o Largo do Rosário foi um dos resultados dessa pesquisa, de um projeto, que é o projeto Negricidade, que surge nesse contexto do museu, do Muquifo, com essas perguntas, mas de onde esse grupo de mulheres representado nessa capela? De onde elas vieram? E qual a ligação delas com esse território, com o território aqui da favela, mas com a própria cidade? Então o Largo do Rosário surge como uma das respostas. É quando a gente identifica quem edificou, por exemplo, a capela e quem era o responsável pelo cemitério que existia ali no Largo do Rosário e que nada disso foi contado para nós, né? Foi escondido, né, de todos nós belo-horizontinos, né? E então é em torno disso. Tentar entender de onde nós viemos enquanto população negra que habita também esse território, né, de Belo Horizonte. E aí o resgate sobre quem construiu a capela, com autorização de quem, e aí descobrir que tudo isso foi apagado ao longo do século. Sim. Na verdade uma luta pelo pertencimento, ela ainda existe, né? Pelo direito de ter a nossa história contada nos museus, nas escolas. Né? Sim, eu vejo que aqui no Muquifo, essa história ela é contada, né, pelas imagens. Quem são essas santas pretas, né, que representam aí essa luta dos negros, né, para esse pertencimento da história que faz parte, né, e que é um patrimônio, né, de todos nós. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, padre, essa conexão, né? Porque existe essa história, como que essa história nasce, né? Como que elas conseguem esse ambiente onde nós estamos aqui, e hoje, como está esse cemitério? Exato, muito complexo. Então eu chego aqui no aglomerado Santa Lúcia no ano 2000, exatamente há 25 anos atrás, e veio para conhecer a paróquia, né? O aglomerado é uma paróquia, chamada Paróquia Nossa Senhora do Morro, né? Uma paróquia formada só por pessoas faveladas, né? Grande maioria de pessoas negras. Então eu vim para ser o padre daqui e me interesso por todas as histórias que eu ouvi, mas especificamente pelo grupo de mulheres que cuidava desse espaço. Era um barracão de favela
e elas então desejavam derrubar esse barracão. Você fala delas, né? Nós queremos derrubar esse barracão para construir uma igreja de verdade. Elas me falaram isso, né? E aí, quando elas me falaram isso, eu fiquei profundamente impactado e vamos lutar para conseguir. Aí elas me contam a história, que elas estão aqui há muito tempo, elas nunca me falaram desde quando, mas eu imagino que seja desde a década de 60, 50, 60. Elas estão aqui, nesse barracão, desejando derrubar para poder construir uma igreja. E aí, quando elas contam que um dia elas chegam e vem uma faixa escrito "Vende-se". E isso marca profundamente o grupo. Elas falam, foi uma delas, que é a Dona Santa, dona de nome mesmo, argentina, ela diz que foi como se uma espada tivesse atravessado o coração dela quando ela viu a faixa. Então eu vou atrás dessa história e descubro então que esse espaço pertencia à paróquia do bairro Santo Antônio, na rua Paulo Afonso. Então que o padre de lá, né, colocou à venda mesmo com elas aqui dentro, né? Sim. Então elas vão se organizar pelo direito de permanecer aqui. Isso aí, resumindo, né? Estou resumindo a história de décadas, né, de história. Quando a gente descobre, então, que quando esse terreno foi adquirido para dar um apoio a essas mulheres, né? Isso já tinha passado o tempo e nós, então, conseguimos a propriedade daqui, né, como patrimônio desse grupo de mulheres, né, que tinha sido adquirido com esse objetivo. Então, elas decidem que elas querem construir a capela. Então, vamos tentar entender isso. E eu identifico que esse movimento dessas mulheres era completamente relacionado com a história da população negra no território. Sim. Que também, no século XIX, né, exatamente em 1807, envia um documento para Portugal solicitando a Dom João VI a autorização para construir uma capela. Que no documento eles escrevem, né? Queremos construir uma capela para aí ser a Santíssima Senhora louvada. E aí eu faço essa relação, né? Nosso grupo entende que separados pelo tempo, mas são os mesmos corpos negros. Sim. Lutando pelo direito de pertencimento a esse lugar, a esse território, que é o mesmo, que é a cidade de Belo Horizonte, antigamente chamada Arraial do Curral del Rei. Então, dando um passo para trás, a Irmandade constrói a capela, e tem um cemitério no entorno, e vive ali por décadas, até a chegada da comissão construtora, que vai destruir a capela e vai construir uma outra. E aí chega Dom Cabral em 1922 e expulsa a Irmandade dos Negros das igrejas católicas. Aí eu falo assim, tem uma relação profunda, né? Mesmo a atuação da igreja, a atuação da cidade, dos governantes, né? Nesse desejo de expulsar a população negra do território. E combina, infelizmente, com o desejo da igreja também de não ter essas pessoas dentro das igrejas católicas. E aí eu faço, olha, exatamente aconteceu com essas mulheres também, quando o padre coloca à venda, quando o bispo da época, Dom Werner, um bispo alemão, fala que o padre tinha o direito de vender, né, porque é propriedade da paróquia vizinha. Então eu faço essa relação, olha, tem aí um Estado e um modelo religioso que não tolera esses corpos negros, que não tolera essa forma de celebrar esse povo negro, os ritos, os ritmos, os atabaques, né, as danças, né? Isso é insuportável para essa cidade e para esse modelo de igreja que não tolera, intolerante, né, fundamentalista, eu posso dizer como padre, né, racista tantas vezes, que não suporta essa convivência, né, que é um modelo de cidade, um modelo de igreja para muito poucos, né, Sim. e expulsando todo o restante. Então eu entendo que aqui essa capela, essa pintura, né, trabalho do Cleiton Gozzi e Marcial Ávila, traduz um pouco essa história da cidade. Então nós temos cenas aqui do Arraial, né? Cenas do Arraial, a Capela do Rosário e a luta dessas mulheres entre dores e alegrias pelo direito de pertencer a esse lugar, o direito de pertencer a essa cidade e lutando por aquilo que elas consideram delas, que é essa igreja que elas chamam de igreja de verdade. Padre, essa história ela é fantástica e que alegria poder estar aqui, né, descobrindo isso e podendo compartilhar com tantas outras pessoas que eu acredito que não sabiam dessa história também. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Largo do Rosário. Onde é o Largo do Rosário? Onde é o Largo do Rosário? Atualmente ele fica no cruzamento da Rua da Bahia com a Rua dos Timbiras, né? Inclusive tem uma placa lá que identifica o lugar, né? Largo do Rosário, e com uma imagem, uma maquete da Capela do Rosário. Mas então, no antigo Arraial, ele ficava na Rua do Rosário, que não existe mais, Sim. Rua do Rosário,
que era logo após, saindo da igreja matriz, da Boa Viagem, igreja matriz, era assim que chamava, uma rua chamada Marechal Deodoro da Fonseca, virava à esquerda, entrava na Rua do Rosário e encontrava então a Capela do Rosário, que ficava no alto, assim, né? E atualmente isso não existe mais, porque esses nomes foram apagados, não existe a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, não existe a Rua do Rosário. A Rua do Rosário seria mais ou menos a Rua dos Timbiras, né? Não exatamente. Então, subindo a Rua dos Timbiras, né? Para quem vem da Igreja da Boa Viagem, você encontra ali o cruzamento da Bahia com Timbiras, né? E havia ali um largo, ou seja, uma praça, e a capela no centro dessa praça e o cemitério no entorno dessa capela. Hoje não há nada para se ver ali, é apenas uma placa contando brevemente a história daquele lugar. E por baixo, tantas histórias para serem contadas. Tantas histórias que ficaram ocultas por séculos. Eu digo que vários crimes foram cometidos, né, com relação à memória da população negra, e quem cometeu esses crimes, os seus descendentes, né, eles vão lutar para manter isso em segredo, para não revelar isso para a cidade, né? Porque à medida que eu descubro, eu, por exemplo, quando fico sabendo disso há 7, 8 anos atrás, eu vou em busca de contar a minha história. Então, finalmente, eu tenho um lugar para me identificar. Temos um caminho longo a ser percorrido ainda, né, padre? Minha perspectiva, né, de futuro é que logo, logo a gente vai conseguir cavar aquele asfalto, né? Vai chamar o dia da picareta, de ir lá e no sentido de furar o asfalto, identificar onde seria exatamente o cemitério, né, a capela, e ir atrás daqueles, nós não deixaremos eles para trás, né? A gente vai levar essa história adiante e tem muita gente para poder manter viva essa história, né? Eu acho que o ISD, ele se conecta muito a isso, né? Ele é um pilar, né, do ambiental, do social e da governança, que trabalha estratégias de negócio, fazendo com que essa consciência seja enxergada também pelas empresas, porque o patrimônio ele faz parte de um todo, né? Eu fico me perguntando quais são os movimentos para resgatar essa história da população negra, trazer de volta, quais são as políticas públicas, culturais que se faz hoje, né? Qual é a história, qual é a memória da cidade que se resgata agora, né? Sim. Então eu me pergunto sobre isso e onde o investimento de recurso público, né, de dinheiro, acontece. Quais histórias estão sendo resgatadas, né, da cidade de Belo Horizonte? Qual memória que está sendo ativada, né? Da população negra, eu tento identificar onde se localiza enquanto política pública, enquanto recurso, enquanto dinheiro público, né? Para resgatar essa história, tenho dificuldade de identificar.